Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Olha só o que a gente tem hoje. Bateria gigante no iPhone 17 Pro Max. As cartas que seguraram a onda do TikTok nos Estados Unidos. A Apple querendo entrar na briga da nuvem. Interessante. Celular tridobrável da Samsung. Site da Centauro fora do ar depois de um problemão de segurança. Putz. Nvidia quase virando a maior empresa do mundo. Batalha de bateria Samsung versus a Apple Google. Ah, essa eu vi. A IA de transcrição da Apple que roda local. 5G da TIM crescendo aqui no Brasil. E a Jove chegando no Mercado Livre com parcelamento especial. Bora analisar isso tudo? Beleza, fonte 1. José Adorno no bgr.com. Rumor quente. iPhone 17 Pro Max pode vir com a maior bateria de todos os tempos num iPhone. 5.000 mAh. Nossa, 5.000 mAh é bastante coisa para um iPhone, né? É um salto, quase 7% a mais que o recorde anterior. Parece que estão ouvindo a galera reclamar da duração, né? Olha, pode ser isso, mas também tem outras coisas. A Apple vem aumentando aos poucos, né? 15 Pro Max tinha 4.422, o 16 Pro Max 4.676. Esse extra pode ser para aguentar um chip novo, tipo um A19 Pro, que deve gastar mais, ou para finalmente entregar aquele dia inteiro de uso de verdade, sabe? Sei, sem ficar caçando tomada no fim da tarde. Exato, e isso bate com outros rumores, de um modelo talvez um tiquinho mais grosso e talvez até uma tecnologia nova de bateria. Sem falar naquele Adaptive Power que vem no iOS 26 para otimizar e a própria Apple falando que as baterias recentes duram o dobro de ciclos. Faz sentido. Bom, vamos para a próxima. Adi Robertson, no The Verge. Ela conseguiu uns documentos via Lei de Acesso à Informação lá nos Estados Unidos. E são cartas do Departamento de Justiça para Google, Apple e Amazon. Basicamente falando, olha, podem ficar tranquilos, ninguém vai ser punido por não tirar o TikTok do ar imediatamente. Meio estranho, não? É curioso. Isso tem a ver com aquela lei Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, lembra? Que queria forçar a ByteDance a vender o TikTok. Lembro sim, por causa daquela preocupação de segurança nacional do governo Trump. Isso. Aí essas cartas assinadas pela procuradora-geral Pam Bondi e o antecessor interino, o James McHenry III, prometeram isentar as empresas de qualquer problema e até ajudar em processos se alguém reclamasse. Caramba. Pois é. Isso aconteceu depois que umas ordens executivas do presidente Trump adiaram a aplicação da lei. Agora está tudo suspenso até meados de setembro, enquanto eles negociam a venda. A base legal para esses adiamentos ainda é meio nebulosa. Entendi. Bom, mudando de foco. Apple de novo, mas agora com nuvem. Wesley Hillard, no Apple Insider. Parece que a Apple cogitou, assim, internamente, oferecer serviços de nuvem para desenvolvedores. Entrar na briga com Amazon, Microsoft, Google. Exatamente. Imagina só. A ideia era usar os chips da própria Apple, aqueles super eficientes, nos servidores deles. Isso poderia até, quem sabe, baixar o custo para os desenvolvedores que usam a plataforma da Apple. Seria uma jogada em tanto. Com certeza. Essas discussões rolaram nos últimos anos. Tinha um executivo, o Michael Abbott, que tocava isso, mas ele saiu em 2023. Mesmo assim, as conversas continuaram até o começo de 2024. O status atual, a gente não sabe. CDC, que é para desenvolver chip de servidor para IA, e o Private Cloud Compute, que já usa chip de Mac em data center para tarefas de IA, né? O pessoal do Siri, Fotos, Apple Music já testa isso. É verdade. A Apple já lida com um volume gigante de dados. Pensa no Apple Wallet. E eles gastam uma grana preta, tipo uns 7 bilhões de dólares por ano com nuvem da Amazon e do Google. O potencial de receita é enorme. Claro, o Google Cloud faturou mais de 43 bilhões em 2024. Mas, nossa, o investimento em infraestrutura para competir seria, assim, gigantesco. Mas eles continuam explorando criar chips próprios para servidor de IA. Faz sentido explorarem. Agora, Samsung. Android Authority soltou uns vazamentos do primeiro celular tridobrável deles. Pode ser que chame Galaxy G Fold.
tridobrável? Caramba! Pois é, rumores falam em produção em setembro e lançamento lá para o fim do ano, quarto trimestre de 2025. Talvez mostrem alguma coisa no próximo Unpacked, né? Pode ser uma prévia, né? Os detalhes que vazaram falam de uma tela OLED de 10 polegadas, chip Snapdragon 8 Elite, que talvez já esteja um pouco defasado quando lançar, né? É, pode ser. E câmera principal de 200 megapixels, parecida com o que esperam para o Fold 7. Um ponto de atenção é a bateria, que dizem ser menor que a do concorrente da Huawei, o Mate X, que tem 5.600 mAh. E bateria menor e indobrável já é complicado. Pois é. E olha, disponibilidade inicial deve ser só China e Coreia do Sul. E o preço? Prepara o bolso. Pode passar do equivalente a $2.900, bem salgado. Nossa! É. A produção no começo vai ser pequena para testar o mercado mesmo. É uma aposta, né? Com certeza. Bom, voltando para o Brasil com uma notícia preocupante. Diego Corumba no Canaltech. O site da Centauro está fora do ar hoje, desde cedo. Aparece acesso negado. E parece que foi logo depois de descobrirem uma falha de segurança bem grave. Putz, que timing péssimo. E que falha, hein? Pelo que ele reportou, era, assim, muito séria. Qualquer um que acessasse a área de login conseguia ver dados de outros clientes. Que dados? Dados sensíveis mesmo. E-mail, CPF, telefone, endereço, histórico de pedidos, até os cartões cadastrados e formas de pagamento. Coisa séria. Meu Deus. Provavelmente derrubaram o site para fazer uma manutenção de emergência, né? Tentar corrigir isso correndo, mas ainda não tem informação de quantos clientes foram afetados, nem qual foi exatamente a causa do bug. E a Centauro ainda não falou nada oficialmente. Complicado. Muito complicado. Espero que resolvam logo e avisem os clientes. Mudando completamente de assunto. NVIDIA. O All Tilt com informações da Reuters. A NVIDIA está muito perto de valer 4 trilhões de dólares. 4 trilhões, é um número até difícil de imaginar. Pode se tornar a empresa mais valiosa da história. Tudo por causa da corrida pela inteligência artificial, né? Totalmente. É a febre da IA. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, até a Tesla. Todo mundo precisa dos processadores da NVIDIA para treinar e rodar seus modelos de IA. E aí o valor dela disparou. Disparou é pouco. Ela já passou a Microsoft, que está em 3,7 tri, e a Apple com 3,19 tri. A NVIDIA saiu de uns 500 bilhões em 2021 para quase 4 trilhões agora. É mais do que o valor de mercado de todas as empresas do Canadá e do México somadas. Caramba! Ou todas as empresas de capital aberto do Reino Unido. E o curioso é que mesmo com essa valorização toda, as ações ainda são negociadas a umas 32 vezes o lucro esperado, o que está abaixo da média histórica recente dela. Parece que o mercado ainda vê espaço para crescer. Impressionante. Bom, ainda falando de componentes, mas agora de bateria. O André Luiz Dias Gonçalves no Tecmundo. Ele fez uma análise baseada naqueles novos selos de eficiência energética da União Europeia. E parece que os celulares da Samsung aguentam bem mais ciclos de carga que os da Apple e do Google. É isso mesmo. Esse selo europeu é tipo o nosso selo Procel aqui, só que ele também informa sobre a longevidade da bateria, a resistência à água, a quedas, bem completo. Legal. E a análise mostrou que os modelos top de linha da Samsung, tipo a linha S25 e até alguns intermediários, são estimados para durar 2.000 ciclos de carga. E os outros? Comparando, Sony e Nothing ficam em 1.400, Fairphone 1.300, alguns OnePlus e Motorola entre 1.000 e 1.200, e aí vem Google Pixel 9 e iPhone 16 Pro Max, estimados em 1.000 ciclos. Metade da Samsung. Exato, e um ciclo é usar 100% da capacidade, né? Então, 2.000 ciclos podem significar aí uns 5 anos de uso com a bateria ainda em bom estado, antes de começar a degradar muito. É um diferencial importante que a Samsung pode explorar. E mostra a pressão da União Europeia por produtos mais duráveis, né? Ajuda o consumidor a escolher. Com certeza. Agora, IA de novo, mas da Apple. Marcos Mendes, no 95Mac, testou a nova API de transcrição de voz da Apple. Aquela que roda direto no aparelho, sem mandar para a nuvem. Ah, sim, a promessa de privacidade e velocidade, né? Isso.
Ele comparou com o Whisper da OpenAI e o Parakit da NVIDIA. A questão era, essa solução mais rápida da Apple mantém a precisão? Analisou a taxa de erro de caractere, de palavra, até pediu para LLMs analisarem. E aí? A tendência geral foi, o Parakit da NVIDIA é o mais rápido de todos, tipo 2 segundos para transcrever, mas comete mais erros. O Whisper da OpenAI é o mais lento, levou uns 40 segundos, mas é o mais preciso. E o da Apple? Ficou no meio. Mais rápido que o Whisper, levou uns 9 segundos, e mais preciso que o Parakit. Ainda não tão preciso quanto o Whisper, mas um equilíbrio bom. A conclusão é que depende do que você precisa mais, né? Se for precisão acima de tudo, vai de Whisper. Se for velocidade, Parakit. Se quiser um meio termo, que já está ali no sistema da Apple, nativo, a API deles, parece uma boa opção. Entendi. Uma escolha de trade-off. Legal. E aqui no Brasil, como anda o 5G? O Teletime News trouxe dados da TIM. 3 anos depois do início do 5G por aqui, mais de 30% do tráfego de dados da TIM das capitais já está rodando na rede nova. Olha, é um marco importante, né? Mostra que a adoção está acontecendo. São Paulo, Rio, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte são as que puxam esse volume maior. E o consumo aumenta muito? Aumenta sim. Quem usa 5G consome, em média, 2,1 vezes mais dados do que consumia no 4G. Isso é puxado por streaming de vídeo, chamada de vídeo, apps com IA, tudo que exige mais banda, né? Faz sentido. E o crescimento não é só nas capitais. Cidades como Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, Londrina, no Paraná, Campinas, em São Paulo, já estão com 32% a 34% do tráfego no 5G. O aumento de celular compatível também ajudou, claro. A base da TIM já passou de 15 milhões de aparelhos 5G. Bastante gente. A TIM cobre hoje 705 cidades, que dá uns 70% da população urbana do Brasil. Eles têm a segunda maior quantidade de antenas 5G, mais de 13 mil, e tem uns 11,6 milhões de acessos 5G, quase 25% do total do mercado. Eventos grandes, tipo Rock in Rio, Carnaval, sempre dão um empurrão também. E tem as aplicações em empresas, como lá no Porto de Santos. O 5G tá pegando no tranco. Que bom. Para fechar nossa rodada de hoje, tudocelular.com informa que a Jove, que é a marca da chinesa Vivo Mobile aqui para o Brasil, abriu uma loja oficial no Mercado Livre. A Jove chegou faz pouco tempo, né? Pouco mais de um mês. Isso. Vieram para concorrer com o Samsung e Motorola, naquele segmento intermediário premium, lançaram o V50 e o V50 Lite. O V50 tem Snapdragon 7 Gen 3, tela AMOLED boa, 12 GB de RAM, 512 de espaço, e o V50 Lite com Dimensity 6300, 8 GB, 256 GB. Baterias grandes nos dois, carregamento rápido. O hardware parece interessante. Troca de capa e película, garantia para bateria e até revisão anual gratuita. É um pacote bem robusto para tentar ganhar a confiança do brasileiro, né? Com certeza. E a promoção no Mercado Livre? Então, para marcar a chegada lá, eles estão oferecendo parcelamento em até 21 vezes sem juros, se usar o cartão do Mercado Pago. Isso vale até 27 de julho, depois volta para o padrão de 12x. O V50 está saindo por R$ 4.999 e o V50 Lite por R$ 3.199. É uma estratégia agressiva para marcar posição logo de cara. Interessante ver essa movimentação. E aí, gostou desse resumo de notícias da nossa edição? E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!